Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 20 de junho de 2025. Eu fiz uma pesquisa numa outra rede social e uma das perguntas era: você acredita que existem mais pessoas boas ou mais pessoas más no mundo? O resultado me surpreendeu, mas deu 50% para cada lado. A outra pergunta era: você acha que nos meios empresariais, políticos, geopolíticos e na relação entre um ser humano e outro, há mais bondade ou mais maldade? O resultado foi 97% maldade. A última pergunta era: mesmo que há pessoas boas no mundo, você não acha que há muita maldade no mundo, muito mais do que deveria ter? E a resposta foi 100% de certeza: sim, há muito mais maldade do que deveria. Então, sobre a primeira questão, a gente pode ficar às vezes em cima do muro. Será que há mais pessoas boas ou mais pessoas más? E dependendo da ótica ali, a gente pode ver que Deus fez o ser humano bom. O ser humano, digamos assim, acima dessa terra que tem a sua raiz adâmica. O ser humano era para ser livre, o ser humano era para ter uma liberdade, era para ter uma abundância, era para ter uma paz absoluta dentro dele com os semelhantes, com toda a criação. Era para a gente viver em paz, era para a gente viver em equilíbrio, em harmonia. Então, Deus não fez o ser humano mal, não, o ser humano que se tornou mal. E com isso, se a gente ir para o lado de será que a maioria das pessoas não é má? Aí tem a raiz adâmica, Pode ser que o ser humano, em sua maioria, seja má realmente por sua descendência adâmica, já que todo ser humano praticamente tem os seus karmas ali e precisa aprender a lidar com eles. Mas por outro, a gente olha ali para a maioria do mundo, inúmeras pessoas trabalhando, buscando seus sustentos, buscando às vezes uma melhora para os filhos, buscando inúmeras coisas para a vida, assim, num lado mais positivo. Será que essas pessoas não são boas? E a gente fica nessa: será que a maioria é boa ou não? Não importa muito, mas eu quero discutir então um pouquinho sobre como que a gente chegou nesses níveis de maldade. E veja que Abdrushim, no volume 2, se eu não me engano, na obra Da Luz da Verdade, em um determinado capítulo, ele disserta sobre que na época de Cristo, determinadas pessoas, elas já tinham sua índole extremamente má. Não é nessas palavras que está escrito, mas já tinham sua índole ali maléfica, São pessoas, almas realmente rudes e más. Essas pessoas erguiam a voz para a morte de Cristo, para a morte do Filho de Deus. O que fez essas pessoas terem a voz delas? Se tivesse uma maioria boa aqui que se impusesse sobre elas, a maldade, ela sempre iria ir para o lugar dela. A maldade não tem vez quando o amor ele é um pouco maior. A maldade vai para o lugar dela, ela corre, ela se dissipa, ela não tem vez. Toda a maldade, se aos poucos o ser humano fosse intuindo de forma correta, fosse se sobrepondo sobre a maldade de forma correta, ela logo estaria no lugar dela. E a gente iria estar em um patamar melhor. O problema é justamente isso: falta esse intuir correto de dentro para saber o que fazer de forma correta, para saber quando se sobrepor na maldade, para em determinado momento mandar a maldade ficar quieta, colocar a maldade no lugar dela. E há uma frase que diz mais ou menos isso, Ela diz que basta que os bons se calem para que os maus tenham voz, para que os maus tenham vez. Eu não sei se é exatamente nessas palavras, mas a gente pode ver que é assim: para que os verdadeiros, se a verdade se calar cada vez mais, a maldade vai ter cada vez mais poder, ela vai cada vez mais se alastrar. E é assim que a política de nosso país chegou onde está, por exemplo. Então veja que
essa pequena parcela que aparentemente é boa, ela sempre tinha essa pulga atrás da orelha, ela pensava qual lado parece que me convém mais. Parece que esse lado aqui desses que estão erguendo a voz para Cristo, parece que eles são mais vantajosos, parece que esse discurso é mais persuasivo, parece que isso é melhor, né? Parece que esse caminho é mais cômodo, eu não sei, parece que isso aqui tem mais poder, eu não sei tudo que eles pensavam na época, mas eram com certeza pensamentos que provinham da vaidade, da arrogância, da prepotência, desses sentimentos que são puramente egóicos e demasiadamente ou no extremismo da racionalidade ou no extremismo do sentimentalismo. Então, essas pessoas conseguiram ajudar outras extremamente más a se soerguerem, né? E aí teve o que teve, né, esse assassinato contra o Filho de Deus. Isso acontecendo comprova o que o ser humano é, né, traz uma parcela de culpa para cada ser humano individualmente, porque não era para Cristo morrer, e sim para cada um de nós termos essa parcela de culpa, né, sobre os nossos próprios atos. Então, o que acontece depois, no decorrer dos milênios, é cada vez mais isso. Essa parcela que se diz boa, ela se cala. Essa parcela, ela tem dois extremos. Veja que isso aqui é importante. Ou ela segue muletas, e aí ocorre o efeito manada, né? Ou ela acredita no candidato A, ou ela acredita no candidato B, ou ela vê a notícia da rede A, ou ela vê a notícia da rede B. Ela se apoia nessas muletas, ela acredita nessas muletas, ela segue a vida inteira falando sobre o que está em alta em determinado momento. Ela não tem o senso crítico próprio, ela não tem a intuição própria, ela não tem os atributos que cabe, que é obrigação de cada ser humano. Ela não tem isso. Só que esse é um extremo, né? Só que há o outro extremo, que é as pessoas que acham que elas são as donas da razão, que elas são as donas da verdade, que elas sabem o que é liberdade, então elas precisam construir a própria liberdade. Então elas são as donas de tudo. De um lado a gente tem um extremo, né, que não sabe de nada, que segue o efeito manada. E aqui se gera outro efeito manada com aqueles que são os donos da liberdade. E aqui a gente tem esse aspecto da mente revolucionária, e aí a mente revolucionária fazendo tudo o que ela faz. Esses dois aspectos são o que geram todas as maldades, porque as maldades elas vão entrando como entranhas, elas vão se adentrando, pegando o ser humano nos seus lados mais frágeis, né? Elas vão adentrando pelos flancos. Isso vem se alastrando de uma forma que aí todo mundo parece que pega isso. Isso vai contaminando a todo mundo. Isso gera uma mente fritante, né, entre esses dois lados. E isso é produto do racionalismo em demasia e é produto então também do sentimentalismo em demasia. Tudo produto dessa mente que às vezes deixa as coisas acontecerem por puro ego, e aí não há espaço para as verdadeiras intuições, essas intuições verdadeiras que iriam se impor quando deveriam se impor, né? E aí a gente tem tudo o que teve durante milênios. Agora em 2025 temos o que temos no cenário macro, no cenário micro, que cada ser humano deve olhar para si. E eis o mundo de hoje, né? Se esse vídeo foi importante, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Agradeço de coração a quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.